Deixa-me encostar aqui isto. Não sei como é que eu faço para que eu possa entrar aqui. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, espero que todos estejam bem. Estou novamente aqui com vocês, partilhando da mesma forma, não é? A perda da criança, do bebê. O que me fez estar aqui é também os comentários que tem havido, não é, diante dessa publicação. Eu escolhi exatamente não expor diretamente a minha cara, mas fazer com que a foto da mãe fala por si. E este também é uma forma de cada um de nós chamarmos a atenção à sociedade, o que está acontecendo exatamente com as nossas crianças, não só nas creches, mas também nas escolas. Quando nós falamos das escolas, não podemos nos desligar a momento nenhum das creches. E eu quero partilhar também aqui algumas situações essas que tive, por sua vez, não é? Em tempo esse de matrículas nas escolas, nas creches. Eu sei que ser imigrante é estar numa condição essa difícil. Por que eu estou aqui novamente, não é? Isso chama-nos a toda a atenção, como por exemplo, não é? Como por exemplo os comentários que tem havido, não é, diante dessa publicação. E isto, nós só fizemos isso para que a sociedade venha a analisar os prós e contras, não é? Quando os pais, por sua vez, resolvem, não é, procurar, não é, fazer atividades essas que possam enriquecer, não é, ou que possam sustentar a família ou os filhos, principalmente aquelas mães, não é, que vivem em situações de como é que eu vou dizer? Eu não consigo explicar muito bem, porque umas mães dizem que são mãe a solo, outras não é? Existem várias formas de podermos falar aqui sobre as mães solteiras. Não só as mães solteiras, mas também tem a ver com, não é, as mulheres essas que vivem, não é, casada ou maritalmente, não é, com os seus parceiros, não é? Diante dessa situação, o que me chama aqui a atenção é mesmo os comentários da forma que muitas dessas pessoas vêm fazer comentários esses, não é, que deixam cada vez mais a mãe fragilizada. Eu resolvi fazer essa live, não é? Resolvi fazer essa live porque eu tenho estado aqui nas questões essas que têm a ver com os direitos humanos, não é? Quando nós falamos sobre os direitos humanos, sobre a proteção das crianças, não só, não é, as instituições essas que defendem, não é, as crianças, mas também nós, não é, que temos dado a cara aqui no que diz respeito sobre os direitos humanos, podemos sim pegar esse exemplo para que outras mães também possam analisar, não é? Quando se toca em deixarmos os nossos filhos na creche. E é complicado falar sobre esse caso. Eu sei que este caso já está na mão, não é, das autoridades essas competentes, mas não é, se repararmos aqui no que diz respeito sobre este caso, não é, este caso aconteceu, não é, aconteceu em setembro. Estamos em setembro. Não sei se aconteceu setembro ou outubro, não é? Setembro.
Sim, setembro, setembro, outubro, não é? Nós estamos já em novembro, mas que até agora a mãe não teve o retorno sobre o que aconteceu, não é, com o seu bebê. E é isso que nos faz com que nós estejamos aqui, não é, a partilhar, a comentar, não é? A deixar os nossos, como é que eu vou dizer, as nossas condolências, não é, a essa mãe que por sua vez precisa, não é, da ajuda de todos nós, não é? Quando nós falamos sobre ajuda, nós não falamos só sobre ajuda, não é, monetária, mas também fazer com que esse assunto se torne, não é, venha se debater cada vez mais nas mídias televisivas. Né? Nós estamos a falar de crianças essas que frequentam as creches em Portugal. E não só em Portugal, quando nós falamos sobre as creches em Portugal, podemos também falar as creches de outros países, não é? Porque sabemos nós, enquanto, não é? Enquanto imigrantes, não é? Nós temos estado numa condição, essa vulnerabilidade, né? É assim como se diz, né? Sabemos muito bem que, bem há pouco tempo, também tivemos aqui o caso da nossa compatriota, essa que perdeu a sua vida, não é? Não é? Pois fazer o pedido de serviço esse de emergência, mas esse hoje não é o caso, não é? Não é o caso, porque esse caso também já está bem entregue, não é? Resolvemos falar aqui um bocadito, não é? Sobre este caso da bebê que perdeu a vida, não é? Diante de uma creche. Sabemos nós que é difícil, é complicado, não é? Quando nós pegamos os nossos filhos, vamos depositar a uma creche, não é? Esperamos que essas creches sejam, não é, espaços esses onde os nossos filhos poderiam se sentir abraçados, poderiam se sentir seguros, e muitas das vezes isso não acontece, não é? Falo eu por experiência também, não é? Já estou cá em Portugal há mais de 27 anos, não é? Não é? Já teria me deparado com N situações como esta, não é? Onde, por sua vez, também teria deixado a minha filha na altura, não é, em uma ama, não é? No primeiro dia, a minha filha já teria vindo em casa com o rabo, não é, queimado. Então, a maior atenção às quedas que as crianças vão dando nas escolas, a maior atenção, não é, o pequeno vermelhão que a criança traz, a maior atenção, não é, a forma em que, não é, nós vamos pegar as crianças, devemos nós analisar, reparar, não é, como é que estão nossas crianças, não só pegar as crianças e levar para casa como se fosse, né, materiais esses descartáveis, porque muitas das vezes nós pensamos muito em trabalho, nós não conseguimos pensar exatamente, não é, para onde é que nós estamos a deixar os nossos filhos, não é? E eu vou ler aqui, eu fiz questão desde que eu fiz a partilha dessa publicação, não é, fiz a questão de ler cada, não é, como é que eu posso dizer, cada comentário, não é, não é, alguns comentários esses, não é, me deixou um bocadinho, não é, triste, mas outros me chamou a atenção porque existe aqui mães que relataram também a situação dos seus filhos, né, por ter se deparado com esta publicação. Essa é a nossa intenção, trazer essas publicações para que então as pessoas possam também se rever naquilo, não é, que muitas das vezes nós passamos, não é? Essa é a nossa intenção também, trazer essas publicações para que as pessoas então também possam, não é, gritar por uma justiça, não é, séria, para que essa mãe possa encontrar,
não é, reforma ou respostas essas com base, não é, a situação em que ela está a viver neste exato momento. Eu sei que muitas das vezes, não é, vamos nos deparar aqui com comentários esses, não é, de racismo, de xenofobia, não é, vamos nos deparar aqui com comentários esses que dizem voltem para a tua terra ou vão para a tua terra, que vocês, não é, já que vocês pedem tanta segurança aos vossos filhos, então, não é, o melhor mesmo é vocês pegarem os vossos filhos e levarem para a vossa terra. Não, quero eu dizer que também os nossos filhos nasceram cá, que os nossos filhos, não é, são crianças essas portuguesas, então a maior atenção. E quem quiser comentar, pode comentar, porque pode comentar que esta é a intenção, né? Podem comentar, esta é a intenção, fazer com que haja cada vez mais debates a partir, não é, daqui das redes sociais, para que então possam surgir mais debates diante das mídias essas portuguesas, não é? Porque as redes sociais servem também para isso, trazer ou fomentar debates esses que possam encontrar resposta diante da morte, não é, do bebê desta irmã. Eu não sei minimamente, não é, qual é a nacionalidade dela, mas não é, isso não importa. O que importa aqui é trazermos aqui, não é, essas falhas que têm havido diante da justiça, não é? Se este bebê, não é, este bebê faleceu, não é, já praticamente há dois meses, não é? Então, não é, o que a creche deveria fazer não é, fazer com que a mãe se sinta abraçada por eles, e é isso que ela não tem tido, não é? Não tem tido apoio nem mesmo, não é, da direção da creche, nem muito menos, não é, de outras instituições. E é triste quando nós nos deparamos com essa situação. É complicado viver em países esses diferentes, que não seja o nosso país, mas precisamos nós também, os africanos, nós, especialmente os imigrantes, não é? Nos posicionarmos perante essas situações. Quando acontece, não é? Quando acontecem essas situações, nós devemos sim trazer, não é, tudo isso a público, senão, não é, esse problema acaba por ser esquecido de tal forma. Quando nós olhamos pela situação dessas crianças, quantas crianças mais, não é, têm perdido a vida nesta circunstância? Quantas famílias têm perdido os seus filhos diante dessa circunstância sem o mínimo respaldo do que aconteceu, não é? Quando nós olhamos por essas situações, não é? O que que nos vem na cabeça? O que que nós pensamos, não é? E aquilo que eu estou acompanhando aqui diante destes comentários, não, quando nós falamos sobre as mortes das crianças, não podemos só olhar do lado esse dos africanos, não podemos olhar essas situações como um grito de racismo, de xenofobia, porque também tem havido aqui crianças de tom clara, não é? Que são considerados brancos, que têm passado por também a mesma situação. Mas nós não estamos a escolher temas. Nós estamos a falar de caso-vida. Nós estamos a falar de pessoas. Nós estamos a falar de pessoas, nós estamos a falar de famílias, nós estamos a falar de seres humanos, nós não estamos a falar de um simples objeto, independentemente da sua origem, não é? Ou da sua identidade. Nós devemos respeitar, não é? Quando se toca em questões como essa, não é? Eu até fiz questão de ler aqui alguns comentários, não é? Alguns me chamou a atenção, outros muito menos, porque, não é? O porquê que outros comentários não me chamaram a atenção? Não me chamaram a atenção porque, não é? Tem havido ali portugueses esses que vêm com outra retórica de querer dizer que, não é? Que nós estamos a implantar, não é, ódio diante da situação dessa criança, estamos a partilhar, não é,
estamos a partilhar, não é, como é que se diz, não é? Nós estamos a disseminar ódio, não é, diante deste problema. E isso não é o caso, não é? Porque eu vou analisando, são muitos comentários aqui, são muitos comentários que eu vou analisando, não é? Porque eu tenho tempo também para isso. Os meus tempos livres servem também para que eu possa ler comentários, não é? Do gênero racismo, xenofobia e por aí fora. Essa é a nossa ideia, essa é a nossa ideia, não é? Nós estamos a falar de uma mulher que está, não é, à procura de uma resposta. Se quem acompanhou a entrevista que esta mãe deu, não é, vai notar que diante das informações que ela tem em mão, notou-se ali que existe um desencontro entre o pedido de socorro, não é, dos serviços de emergência e a creche. Onde é que começa a entrar em desacordo aqui? É quando a creche, não é, quando a creche, não é, informa a mãe que, não é, teriam chamado o serviço de emergência às 3 horas da tarde, que são 15 horas da tarde, não é? Pelos visto, diante dessa situação, né, a mãe, não é, teria tido o conhecimento dessa informação às 3 horas, 15 horas, não é, 15 horas, não é, os bombeiros receberam este pedido de socorro às 14 horas, onde nós começamos a ver que existe aqui uma desinformação, não é? A quem nós podemos confiar, não é? A quem nós devemos confiar? Nos serviços esses de emergência ou devemos confiar na creche, não é? Se pós essa situação, houve também ali alguns pontos acrescidos, não é? Que vem da parte da creche, onde, não é, teriam dito que a criança às 15 horas teve, não é, num sono profundo, não é? Num sono profundo. Diante da situação em que se vê as nossas experiências diante de algumas instituições, porque eu também já trabalhei em algumas instituições ali que, né, por sua vez, tem crianças. Eu também já trabalhei nessas instituições, tanto quando se toca, não é, em instituições essas que têm a ver com idosos, não é? Existem trabalhos esses que precisam ser mudados. Precisam sim ser mudados. A forma de nós fazermos o relatório com base às atividades que são feitas diariamente, tanto quanto com crianças, tanto quanto com idosos, né? Essa pressa que tem havido, não é? Essa pressa que tem havido de fazermos o relatório com base, não é? Com base o dia a dia de uma criança, ou com base o dia a dia de um adulto, de um idoso, deve mudar, não é? E me deparei aqui com alguns relatos, aqui alguns comentários esses que de uma senhora que também disse que, não é, as crianças na creche no dia a dia almoçam às 11 horas. O que faz com que essas crianças almoçam tão cedo? O que acontece? Não é? É a pressa de despacharem as crianças, não é? Ou uma das duas, a tentar, não é, adiantar um trabalho que ainda não teriam feito. Não é? É isso que acontece, porque eu também tenho experiência em estabelecimentos esses, não é, onde por sua vez frequentam crianças, não é? Mas a experiência que eu tive é em alguns estabelecimentos esses onde as crianças são enviadas pelo tribunal, não é? Que muitas das vezes, não é, essas crianças ficam a Deus dará, não é? Mesmo crianças já enviadas pelo tribunal para cumprir alguns processos, como as crianças não têm idade, não é, de
né, de cumprir uma cadeia, essas crianças têm sido enviadas para determinadas instituições. Não é? É como se fosse um espaço onde eles venham cumprir, não é, alguns anos esses de, como é que eu vou dizer, alguns quando o tribunal dita, não é, com que essa criança, não é, venha permanecer fechado num estabelecimento, é como se fosse estar a cumprir anos esses de cadeia, não é? Nós estamos a falar de crianças essas que começam tão cedo na delinquência, crianças essas que já passaram por situações essas também, não é, no caso esse de tirarem a vida de alguém, porque nós aqui em Portugal, não só na América, não só nos Estados Unidos isso acontece, mas aqui em Portugal também acontece, ok? Mas isso é um caso que eu vou falar novamente, quem sabe, numa outra próxima live. Né? Quando nós olhamos pela situação que se vive aqui nas creches, não só nas creches, devemos também analisar como é que as nossas crianças vêm das escolas. Não é? A hora em que nós vamos depositar as nossas crianças nas creches, a hora que nós vamos buscar, não é? Devemos nós analisar. Não é? Me deparei aqui também com um comentário de uma senhora que disse que não é, que disse que as mães, quando estão de licença de maternidade, não é, as leis deveriam mudar para que essas mães pudessem ter muito mais tempo, não é, de licença de maternidade. Isso é certo, não é? Eu posso dizer também aqui diante da minha experiência, não é, quando isso já depende de cada mãe, de cada família. Não é? Depende também da forma em que esse parceiro vai agir perante essa situação. Por isso é que num relacionamento deve ser um relacionamento a dois, não só em um. Porque a maior parte dos homens, quando já tem um relacionamento, não é? E quando no meio existe filho, há certo relacionamento que não corre muito bem. Porque ele vai ver que a vida dele está parado. Mas nós devemos fazer ao contrário. Não é? Devemos fazer com que o nosso filho esteja também em segurança, né? Quando se fala aqui do tempo do pedido, não é, do pedido da licença de maternidade, eu sei que não é diante dos primeiros tempos da licença de maternidade, nós podemos optar, não é, a ativar novamente pelo menos 2, 3 meses a mais, não é? Porque existem leis aqui que dá o benefício, não é, diante desta situação. Parece que não, é investigando, é procurar assistentes sociais esses que possam te dar informações essas corretas, né? Quando nós falamos sobre os meses que são dados, não é, para uma mãe, né, para gozar o tempo de maternidade, nós podemos também combinar com os nossos parceiros. O que é que eu posso fazer diante dessa situação? Sendo ainda o meu filho pequeno, o que é que eu devo fazer? Não é? O que é que eu devo fazer? Não é? Devemos nós, o casal, conversar no que diz respeito sobre essas questões, não é? Deixar claro que o nosso filho ainda é pequeno para poder, não é, ser deixado assim de qualquer forma junto de pessoas essas que a gente não conhece. Independentemente do que seja pessoas essas preparadas, que tenham um estabelecimento, creches, infantário, amas, não é? Nós devemos meter em conta que nem sempre os nossos filhos estão seguros. Nós devemos meter em conta que nem sempre, não é, essas pessoas estão capacitadas para tomar conta de tantas crianças. Por isso é que tem havido também aqui crianças essas que, não é, que por sua vez são drogadas antes da hora da refeição, para que os pais venham encontrar os seus filhos, não é, calminho. Muitas das vezes, não é, tem havido aqui trabalhos esses ilegal dentro, não é, de certos estabelecimentos, não é? Como, por exemplo, crianças agitadas. Há muitas das crianças que são agitadas, não é, que passam por essas situações. Quando nós falamos sobre a licença de maternidade, uma mãe pode sim optar
não é, optar fazer essa licença de maternidade durante um ano, não é? Durante um ano, não é? Vamos analisar aqui uma coisa, não é? Quando a nossa criança, não é? Enquanto a nossa criança não tiver a falar, não saber exatamente se expressar daquilo que acontece diante de algumas situações ou diante de alguns imprevistos, o melhor mesmo é nós optarmos mais um tempinho com os nossos filhos em casa. Não é? Eu sei que o tempo está complicado, eu sei que as coisas estão a complicar cada vez mais, mas é preciso analisarmos também qual é o benefício que os nossos filhos poderão ter pós a esse tempo com a mãe, porque não é? Esta é uma forma também da gente criar laços junto da nossa dos nossos filhos. Não é? Quando nós falamos aqui, quando nós falamos aqui sobre a licença de maternidade, não é? Muitas das vezes, eu dou aqui um exemplo meu, muitas das vezes, não é, em termos esses de licença de maternidade, não é, ou também de paternidade, eu por muitas vezes tive algumas conversas essas partilhadas junto do meu parceiro, não é? Em que situação é que eu teria tido essa conversa juntamente com o meu parceiro, né? Porque muitas das vezes os pais não olham por esse lado, porque não é abdicar dessa minha licença de paternidade para que eu possa dar mais espaço à minha esposa para poder ter mais tempo com o meu filho em casa, né? Muitas das vezes os parceiros são egoístas, olham somente para, não é, a questão monetária, não contam com a questão essa da segurança, não é, do filho. E isso é muito complicado, lidar com pessoas essas que não entendem que a criança precisa criar laço, não é, em primeira mão juntamente com a mãe, já que o pai tem estado, não é, um bocadito mais ausente no que diz respeito sobre as lidas de casa, sobre a lida da família. Então, não é, devemos nós analisar por esses lados, não é? É importante que o casal converse, é importante, mesmo que seja uma mãe solteira ou uma mãe a solo, como muitos dizem, não é? É importante que as pessoas, não é, deem cada vez mais importância ao momento, não é, juntamente dos seus filhos, não é? Isso tem estado em falta, não é? Não é? Quando nós falamos sobre a licença de maternidade, eu muitas das vezes optei por licença de maternidade em tempo não é, longo, não é? Quando uma mulher está de licença de maternidade, esta mulher pode e deve, não é, prolongar, não é, até pelo menos um ano e 2 meses essa licença de maternidade. Muitas das mulheres não sabem que isso não é legal. É legal porque, não é? Porque quando nós fizemos esse pedido de prolongamento da licença de maternidade, muitas das vezes muitas empresas não aceitam, mas nós devemos zelar para a segurança dos nossos filhos. O que é que nós estamos a fazer com os nossos filhos? O porquê que nós temos posto os nossos filhos tão cedo nas creches, né? O que é que acontece? Ainda mais quando uma criança faz cocô ou faz necessidade na fralda, ou quando uma criança faz birra que não quer comer, quando essa criança não se depara com uma alimentação que não está de acordo com os gostos dela, o que é que acontece? Então é preciso analisarmos muito bem sobre essas questões, não é? Nós estamos aqui solidárias, sim, com o caso dessa mãe. É preciso que haja respeito diante das publicações, porque muitas das vezes essas mães se deparam com essas publicações e acabam por, não é? Acabam por, como é que eu vou dizer? Acabam por ficar, não é, mais, como é que eu vou dizer? Quer dizer, há situações que nós devemos analisar, não é? O porquê que eu vou fazer esse comentário? Para que vai servir esse comentário? Vai servir para quê? Para destruir mais essa mãe? Para meter mais para baixo essa mãe?
Quando não temos o que comentar, não adianta nós fazermos comentário. Eu sei que muitas das vezes vai haver pessoas essas que não se comovam com certas situações, mas é preciso analisar também quando a pessoa não queira partilhar, não queira ser solidária com com casos como este, não comente, passe que é a melhor via, não é? A forma em que está-se a falar não é? Está-se a falar da perda desta criança, não é? É como se fosse a mãe que é a culpada. Não, a mãe não é culpada dessa situação. Nem a mãe, não é? Nem a mãe deve ser culpada diante dessa situação, porque não sei o que faz com que muitas das mães não é, metam os seus filhos em determinadas creches, não é? Esta também é uma questão que eu posso partilhar aqui. As mães quando decidem, sim, 10 euros, não é? Quando as mães decidem meter os seus filhos na creche, não é? Devem ainda analisar, não é, quais são os benefícios que eu poderei ter, não é, depois de eu meter o meu filho tão pequeno na creche, não é? Quando nós falamos sobre a proteção, muitas das vezes nossos pais, quando metemos os nossos filhos a essas instituições, esperamos que os nossos filhos sejam bem tratados, esperamos que os nossos filhos estejam seguros diante daquela instituição. E muitas das vezes isso não acontece. Por quê? Porque ultimamente as empresas, não é, posso também partilhar aqui um bocadito sobre isso, muitas das vezes as empresas não querem saber das pessoas essas com formação. Não é? Como estamos na era de desbaratar, não é? Desbaratar o salário, então eles não se importam, tem pessoas essas bem preparadas, não se importam, não é? Não se importam qual é a experiência que essa pessoa tem, o que essa pessoa poderá nos oferecer enquanto funcionária. Isso é necessário que as empresas também façam essa pequena, não é? Esse pequeno gesto, não é? Saber exatamente, não é, como é que essa funcionária trabalha. Quando nós falamos sobre o relatório, não é, muitas das vezes há instituições como estas que têm, por sua vez, feito relatórios esses antes da hora. Ou, não é, muitas das vezes, com pressa, essas pessoas acabam por fazer relatório esse diário, não é, das suas atividades, não é, para adiantar serviço. Não, porque temos muitas crianças, então é que nos faz com que nós façamos os relatórios diário do histórico da criança, para que então, não é, esse trabalho seja já cada vez mais adiantado. Não. O que tem sido feito nas creches está errado. Não, vocês não têm experiência, nunca trabalharam nas creches. Não, está errado. O relatório, tanto quanto para quem trabalha com gente grande, não é? Para quem trabalha também com criança, o relatório tem que se fazer passo, não é? Depois de terminarem aquela atividade. Como por exemplo, como é que se diz? Auxiliar, tem muitas crianças para cuidar. Não, existe tempo sim para que, não é, essa funcionária faça, não é, o relatório no momento certo, na hora certa. Não é? Quando nós falamos sobre os almoços das crianças, por que as crianças têm que almoçar assim tão cedo e têm que lanchar tão cedo? Não é? Eu vi aqui, acompanhei aqui uma senhora que disse, não é? Uma senhora que disse que as crianças na creche almoçam às 11 horas, não é? Almoçam às 11 horas, e, não é, tem tendência de lanchar às 14 horas, não é? O que é que faz com que essas crianças lancham assim tão cedo, não é? Uma criança quando almoça 11 horas e acaba por lanchar às 2 horas, é claro que a comida ainda não foi digerida, é claro que a criança precisa, não é? A criança precisa digerir bem essa alimentação, não é? Como é que é possível? Porque eles até, não é, o que eu saiba, não é, diante de algumas instituições, as crianças às 10 horas têm um reforço, não é? Para além do pequeno almoço, às vezes, que as famílias já dão em casa, não é?
As crianças às 10 horas têm um reforço, não é? As crianças têm um reforço das 10 horas e depois, não é? Ao meio-dia, meio-dia e meia, essas crianças estariam a almoçar. Como é que é possível creches como essa, não é? Que dão o almoço às 11 horas e depois às 2 horas as crianças já estão a lanchar. O que é que faz com que essas creches, não é, deem tão cedo assim os lanches a essas crianças? Não é? Como é que essa criança digeriu? Não é? Como é que essa criança tem processado? Não é? A criança também precisa processar, não é? Precisa processar o tempo, não é? O tempo que se fez do almoço e o tempo que pode lhe dar o espaço para que ele possa lanchar, não é? Aqui nós já estamos a cometer erros que precisam ser melhorados, não é? A senhora não pode falar isso porque a senhora não trabalha, porque a senhora nunca trabalhou, porque eu estou a ver aqui muitos comentários ali na publicação da fotografia da senhora, né? Que muitas das vezes a senhora tem tentado se justificar, não é? O porquê que tem feito o relatório assim tão cedo. Minhas senhoras, cada atividade que for que por sua vez for não é, terminado, cada atividade, as pessoas devem, não é, seguir o espaço normal, fazer o relatório, passar a informação, não é? Diante da situação em que a criança teve, a hora do almoço, a hora do lanche, o que a criança fez, não é? Quais são os problemas esses que as crianças tiveram durante ou pós essas refeições, não é? A que horas é que a criança foi dormir? Como é que é possível uma creche, não é? Como é que é possível uma creche que tem na sua responsabilidade uma criança, não é? Que tem crianças, não é só uma criança, que tem crianças ao seu, diante da sua responsabilidade. Como é que essas crianças, não é? Como é que essas crianças são controladas? Como é que essas crianças são controladas? Quantas auxiliares? Porque eu sei ultimamente que as creches têm limitado aqui o número de auxiliares, não é? Para, não é? Como é que eu posso dizer? Muitas das vezes, certas empresas têm limitado o número das auxiliares, não é? E não é o que eles fazem sempre é em termos esses de diminuir, não é, diminuir a quantidade de funcionário. É tal qual as escolas. Quando nós levamos os nossos filhos nas escolas, o que acontece? Não é? Vamos analisar um bocadito. Não é só chegarmos na escola e depositarmos os nossos filhos logo na porta. Não. Vamos analisar de que forma é que a auxiliar recebeu o teu filho. Porque eu faço isso. Eu tenho tendência sempre de parar mais uns minutos para poder analisar como é que as crianças, não é, como é que as crianças de tom de pele branca são recebidas e como é que as nossas crianças, não é, de origens africanas são recebidas diante das escolas. É preciso que cada pai faça esse pequeno exercício para poder perceber, não é, como é que o meu filho é tratado. Muitas das vezes eu vou buscar o meu filho, não é, na escola, não é? E eu analiso, há momentos em que, não é, quando o meu filho se depara tenho conhecimento de que eu já estou lá fora. Às vezes o meu filho sai sem que auxiliar meta a mão por cima dele. São essas pequenas coisas que nós temos que analisar, não é? E analisar também no outro campo, como é que as crianças como é que as crianças brancas são tratadas e como é que as crianças de origem africana são tratadas. Existe uma disparidade. Por isso a maior atenção. E quando nós notamos que o nosso filho veio com uma ferida no joelho, não é, veio com uma mordida na testa, não é, o que acontece? Não é, o que acontece aqui é que os nossos filhos às vezes, não é, as informações, não é, que nos são passadas não são as verdadeiras e acabam por camuflar, não é, as situações. É tal e qual nas creches.
né? Quando nós analisamos aqui, não é, a situação desta mãe, da forma em que lhe foi passada as informações, quer dizer o quê? Quer dizer que, não é, os bombeiros receberam, não é, o pedido de socorro às 14 horas, não às 15 horas, como, não é, a creche passou diretamente à mãe, não é? A hora em que a criança esteve a dormir não condiz com a verdade, não condiz com a verdade. Por isso é que nós, aqui nas redes sociais, não devemos só estar nas redes sociais porque queremos estar, não. Nós devemos analisar para que nós possamos também dar o nosso ponto de vista, fazer com que a justiça seja feita. A mãe aqui apenas pede com que a justiça seja feita, não é? O que ela quer também diante da creche é que a creche, não é, tenha a maior amabilidade, não é, de dar as informações essas corretas, não é? Porque aqui tem alguma coisa que não bate bem, está errado, tem aqui alguma coisa que está errado, não é? Para já as informações aqui dos bombeiros já dizem que não é, já dizem que a creche está a mentir, não é? Como é que é possível os bombeiros recebem a chamada de pedido de socorro às 14 horas, não é? E a creche diz, não é? A creche diz que acionou esse serviço de emergência, não é, às 15 horas. Aqui há um desencontro, não é? E mais, quando a creche diz que às 15 horas a criança esteve a dormir, quer dizer o quê? Quer dizer que a criança, não é, a criança depois, não é, do lanche sofreu ali, não é, algumas coisinhas assim ligeiras, não é? Se me perguntarem assim, como é que essa criança, não é, a que horas é que essa criança perdeu a vida? Não é? A que horas é que essa criança perdeu a vida? Não é? A que horas é que essa criança almoçou? Quanto tempo essa criança fez para digerir o almoço ou o lanche? Quanto tempo essa criança fez para digerir o almoço? Porque em tão pouco tempo, não é, conseguimos analisar aqui que existem aqui algumas situações que precisam ser melhoradas. Como é que a criança no dia a dia almoça 11 horas? Sabemos muito bem, mesmo quando nós levamos os nossos filhos às 9, 10 horas, nossos filhos estão a tomar o pequeno almoço esta hora em casa, não é? Estão a tomar o pequeno almoço esta hora em casa. Como é que é possível o almoço ser dado às 11 horas, minhas senhoras? Aqui neste horário não é, precisa se fazer mudança. Não, nós temos muita criança para poder cuidar. Não. Quando existe muita criança, não é, diante de uma instituição, então é preciso que, não é, os responsáveis venham cada vez mais, não é, contratar auxiliares para que, não é, possa, não é, organizar, possa atender a demanda, não é, da quantidade das crianças, não é, que frequentam essa creche. E isso, não é, isso tem sido cada vez mais pior. Os serviços, não é, de creche, as amas, não é, têm sido egoístas, não é, não medem as consequências, e isso é que tem dado pano para manga diante dessas situações. Nós estamos a falar de vidas, nós não estamos a falar de um produto qualquer, não é, que deve ser amontoado de qualquer forma, a hora que bem entender, que não precisa. Não, o produto também, quando é exposto no supermercado, não é, o produto também deve ser bem organizado, não é? Mesmo quando o repositor vai fazer o seu trabalho de reposição. Às vezes nós atrás temos os nossos revisores, é tal qual, não é, deveria haver, não é, diante de algumas creches, quando um funcionário, não é, quando um funcionário faz o seu trabalho, não é, esse funcionário deve ser, não é, deve ser feita alguma vistoria para ver como é que a criança está, se essa funcionária, não é, deitou bem essa criança, se essa criança foi mudada a fralda a que horas, não é? Se essa criança... quando acontece isso, muitas das vezes as crianças são postos de castigo, não é? São postos de castigo. Independentemente da idade da criança, não é? Muitas das vezes essas crianças passam por alguns castigos dentro das creches.
Algumas das vezes, as crianças quando choram demais, essas crianças são postos fechados, não é? A luz apagada, nos berços, até ela se cansar, não é? E essas crianças acabam por se cansar, não é? Muitas das vezes acabam por vomitar, não é? Acabam por vomitar e acabam por ingerir de novo a mesma sujeira, não é? Quando nós falamos das mortes súbitas também é por falta não é, de vigilância, é falta de vigilância em determinados momentos. Estamos a falar no horário não é, da sexta que as crianças têm tido nas creches, não é? A maior atenção. A maior atenção, eu sei que as mães também não estão a pôr os seus filhos por questões essas de egoísmo nas creches, mas não é quando nós pegamos os nossos filhos para frequentar uma creche, essa creche deve ter a responsabilidade de cuidar até que os pais venham buscar no fim do dia e isso tem estado em falha assim em determinadas creches, né? E quando nós falamos sobre os serviços de emergência, podemos também falar aqui sobre, não é, as atividades, não é, que estão sobre a responsabilidade do Ministério da Educação. O que é que tem acontecido, né? Quando nós olhamos aqui nas questões essas das creches, também devemos olhar como é que nossos filhos são tratados em determinadas AMAs. Como é que eles são tratados? Não é? Como é que os nossos filhos vêm para casa? Não é? Analisar um bocadito o comportamento das crianças. Não é? Como é que a minha criança não é, reage perante a minha presença? Como é que a minha criança reage pós ser deixado na creche ou na ama, não é? Como é que ele age no momento em que ele se depara com a cara da auxiliar ou da cara da ama, não é? Porque existem sinais que as crianças têm dado, independentemente da criança se ter idade de falar ou não falar, não é? Eu lembro-me aqui quando a minha criança, não é? Não é? Tinha mais ou menos ali, não é? 8 meses, 9 meses, não é? A criança bastava se deparar com uma cara já conhecida. Dificilmente essa criança, não é? Esticava o braço, não é? Porque essa criança logo que via aquela pessoa, não é? Essa criança sempre fugia, não é? Saía sempre a chorar. Por isso, em cada detalhe, nós temos que analisar. Será que o meu filho está a ser bem cuidado? Não é? Será que esse é o sítio certo onde, não é, eu tenho depositado o meu filho? Não é? O que acontece depois de eu deixar o meu filho? O que acontece? Não é? O que acontece? Eu sei que nós estamos em momentos esses difíceis, nós estamos em momentos esses onde as coisas estão muito caríssimas, a vida, não é, está muito caríssima. Nós devemos analisar, não é? Ainda mais quando a criança é pequena. Quando a criança é pequena, conversa com o parceiro, né? Não é por um ano, não é por um ano que nós vamos ficar todos desgraçados e pobres, né? Que tal esperar mais um bocadito que a criança chega a uma fase onde ele consegue falar alguma coisa, não é? Porque isso também é uma forma de se precaver, porque basta a criança aprender a falar algumas palavras, você vai saber exatamente o que aconteceu, porque ela vai se esforçar para poder articular aquilo que aconteceu na escola, não é? E ainda bem, eu tenho um filho, não é? Eu tenho um filho que não é, ainda não tinha 3 anos, não é? Tinha 2 anos na altura, não é? O meu filho já fazia planos, como por exemplo, ele teria decretado, não é, o tempo dele de deixar de mamar, e ele fez uma escolha, meteu na agenda na altura. Não é? Quando a criança sabe falar ou aprendeu a falar muito cedo, não é? Melhor, não é? O meu filho, não é? Teria posto na agenda dela, não é, na altura, porque é aquilo que vão dizer que criança com 2 anos não coisa, mas o meu filho começou a ler com 2 anos, né? Com 2 anos,
Por isso é que eu disse que o meu filho é super dotado, não é? O meu filho começou a ler com 2 anos, não é? E o meu filho, na agenda dele, a agenda que ele fez, deixaria de mamar no dia 1 de agosto. E quando chegou o dia 1 de agosto do ano, não é, em que ele sabia exatamente que deixaria de mamar, não é? Ele por si só se desligou, deixou de mamar, não é? Deixou de mamar. E é muito bom quando nós temos crianças essas que falam cedo, não é? Que aprendem as coisas rápido, que sabem exatamente, não é? Passar informação, não é? E esta criança que eu estou a dizer, a minha criança que tinha 2 anos, não é? Que agendou esse término, não é? Do contacto com a mama, não é? Em 1 de agosto, não é? Essa criança não fazia xixi na cama, nunca fez xixi na cama, levantava pela inteligência dela, sabia exatamente o que ele gosta, a comida que ele gosta, não é? Sabia exatamente preparar o pequeno almoço dele, não é? Porque era também um momento de susto que eu tinha, não tinha essa experiência toda de ter um filho assim, não é? E essa criança, quando chegou na escola, nunca deu trabalho nenhum, nem de lhe trocar em fralda, nem mesmo quando ele começou a frequentar a creche, não é? Nunca momento nenhum. E quando ele decidiu que teria deixado de mamar, também decidiu que ele teria que deixar as fraldas. Na creche nunca deu trabalho nem de ser retirado a fralda, nem de lhe empurrarem a comida, nem dar muito trabalho às senhoras da creche. E isso tem a ver com a convivência com a família também, não é? Tem a ver com a convivência da família. Então é muito triste quando nós pegamos as nossas crianças tão cedo e vamos depositar em sítios onde a gente não conhece. O que é que acontece? Vamos encontrar funcionárias essas, não é, incompetentes, vamos encontrar funcionárias essas mal educadas, vamos encontrar funcionárias essas que só estão ali apenas pelo salário, vamos encontrar, não é, funcionária essa que nem quer saber, a única coisa que eles querem saber é só enfiarem a comida a goela abaixo para que essa criança possa, né, estar num lugar de a escuridão, como muitas das vezes acontece quando se vai, após os almoços, as crianças começam a ser entupidas dentro de um quarto para poderem, né, dormir e deixarem os espaços livres. Essa forma de passar em relatório, essa forma de passar os relatórios por cima de atividades, essas que ainda não fizeram, não é? É preciso ser também investigada, não é? Diante da informação que foi dada ali pela mãe, não é? Nota-se que a caderneta, não é, do diário da informação da criança foi alterada. O porquê que foi alterado, não é? O porquê que foi? Eu sei que este caso já está no Ministério Público, mas é preciso que haja vistoria, é preciso que haja fiscalização, não é? É preciso que as nossas crianças estejam em espaços seguros, não é? As informações devem ser passadas com base naquilo que a funcionária faz. Não é, ainda não terminaram as atividades, já estão a passar informações essas que não têm nada a ver com as atividades ou com o dia a dia da criança dentro da creche. E isso é verdade que acontece, não é? Isso é a verdade que acontece. Quer dizer, nós queremos nos livrar das crianças à torta direita, não é? Para estarmos em momentos esses sem fazer nada. É isso que acontece. Vamos analisar um bocadinho. Mamães e papais, quando nós vamos trazer os nossos filhos nas creches, não é? Como é que os nossos filhos são tratados, porque também muitos beijinhos à frente da mãe da criança também exageram, começam a desconfiar, muito carinho, muito afável à frente das mães, é para desconfiar mesmo, né? Por isso é que eu trouxe aqui algumas experiências que eu tive. No segundo dia, a minha criança já teria vindo com o rabo queimado, não é? E eu diria assim, porque diante dessa situação, eu como mãe não estaria calada em momento nenhum. Então,
são 2 meses, não é? São 2 meses que não tem resposta, 2 meses que não tem resposta da creche, o que aconteceu, não é? Eu não estaria assim tão calada, não estaria tão calada, mesmo sabendo que somos imigrantes. Ah, não, vocês, enquanto imigrantes, vocês não devem gritar muito pela justiça, porque senão assim, não, nós devemos apelar sim pela justiça, porque nós pagamos impostos. Quando nós deixamos os nossos filhos na creche, ou no infantário, ou na AMA, nós pagamos imposto, não é? O que nós exigimos aqui é a segurança dos nossos filhos, a forma em que nossos filhos têm sido tratados, não é? Ai, não, vocês os imigrantes queiram que os vossos filhos estejam seguros, mantenham os vossos filhos em casa. Não, porque também nós temos o direito de refazermos as nossas vidas. Mas não implica com que nós, não é, nós ficamos sem reivindicar, não é, os problemas que nos têm acontecido. Não significa que sendo imigrante, não é? Não tens o direito de reivindicar, não tens o direito de pedir justiça. Isso não existe. Isso não existe. Então vamos lá prestar bem atenção, não é? Não vamos nos alegrar muito com os beijinhos, às vezes, os beijinhos, os carinhos que muitas das vezes essas senhoras dão à nossa frente. Não. Nós temos que ter um olho aberto, não é? Aberto para que nós possamos, não é, analisar, não é, como é que nossos filhos são tratados nessas creches, não é? Depois de eu dar as costas, o que acontece com o meu filho, nós temos que dar como é que eu vou dizer? Nós temos que dar benefício de dúvida. Benefício de dúvida. Eu sei que muitas das mães saem de manhã muito cedo, não é? E deixam os filhos ali até altas horas. Eu posso também partilhar aqui algumas coisas. Não é? Sendo mãe que não queira estar, não é? Que não queira estar muito tempo em casa, não é? Porque tem filho pequeno, a opção mesmo é procurar um part-time. Procura um part-time que faz com que metade do teu filho fica na creche e metade do dia, não é, o teu filho esteja contigo. Para que você possa também criar laço, para que você possa criar o teu filho, não é, de uma forma essa saudável, não é, de uma forma essa enriquecedora, porque nós às vezes pensamos que o dinheiro é tudo. Não, o dinheiro não é tudo. Tudo bem, o dinheiro faz falta em momentos esses que nós queremos pagar as nossas contas, mas também, não é, nós temos que analisar quais são os prós e contras, não é? O porquê que eu como mãe, porque até nas empresas, não é? Muitas das vezes nós não queremos, não é? Não queremos saber mais sobre quais são como é que eu vou dizer, as regalias que as empresas oferecem. Quando uma mãe com uma criança de 7 meses esteja a trabalhar, a mãe tem as horas essas de amamentação. A mãe tem o direito de sair, não é? De sair da empresa. É preciso investigar empresas essas que oferecem, que têm esse tipo de regalias para as mães que amamentam. É preciso que as mães também deixam de ser um bocadito orgulhosa, não é, em termos esses do tempo, não é, das atividades, para que a tua criança seja protegida dos perigos que se avizinham, né? Nós estamos a falar nas empresas, as mães que têm os bebês em tempo de amamentação, as mães têm o direito de usufruir, não é, dessas horas da amamentação, para que então a mãe possa criar laços esses, não é, saudável com o filho, não é? É preciso investigarmos, não é, saber exatamente o que as empresas nos oferecem, não é? Enquanto mãe com crianças pequenas, qual é o benefício que eu poderei tirar caso eu estiver a trabalhar nessa empresa, sendo uma mãe em situação essa de amamentação, não é? São coisas essas que as mães deveriam investigar, não é? São coisas que as mães deveriam investigar, não é? Quando se fala, tinha ali uma mãe, não é? Tinha uma mãe que disse que
o tempo da licença da maternidade deveria se prolongar mais. Não, as mães é que sabem quanto tempo elas querem tirar não é como é que se diz aqui, da licença de maternidade. Não é? Como, por exemplo, nós podemos, em primeira mão, podemos tirar 6 meses de licença de maternidade. Eu já fiz isso, 6 meses de licença de maternidade, e quando terminou esses 6 meses de licença de maternidade, eu optei novamente para 180 dias que a Segurança Social paga para mães essas que decidem, não é, dar mais continuidade no que diz respeito sobre a licença de maternidade. E quando terminar essa licença, esse segundo pedido, reforço de licença de maternidade, a mãe pode optar ficar mais, não é, 3 meses, para que então a criança tenha 1 ano ou 1 ano e 2 meses, não é? Investiguem, por favor, porque esse é um direito, pós, não é, pós a maternidade, esse é um direito de todos, independentemente de quem ele seja, se é português, se é imigrante, isso vale para todos, né? Vale para todos, porque não é importante que as pessoas investiguem, é importante que as pessoas vão à busca de informação para que então não corram, não é, corram esse perigo junto de algumas instituições, não é? Este é uma experiência que eu tive porque eu sou mãe de 5 crianças já adultas, né? Adultas todas, né? Mas é preciso que as mães saibam, não é, exatamente, não é, quais são os seus direitos enquanto a pessoa essa que tem na sua posse um bebê, não é? E isso nos deixa preocupados. Ai, não, as coisas estão difíceis, eu não posso estar muito tempo. Não pode. Conversando com o seu parceiro, podem sim, não é? Podem sim, independentemente da situação que poderá vir diante do seu parceiro, não é? O importante ali é você zelar, não é, para, não é, a segurança do teu filho. Eu sei que muitos dos parceiros são egoístas até o ponto de meterem em primeiro lugar o dinheiro, não é? Que os filhos têm muito gasto e por aí fora. Não, vamos analisar os prós e contras, né? Porque até quando nós metemos os nossos filhos tão pequeninos na creche, né, nós pagamos uma quantia muito elevada. Não é? Há que analisar o porquê que eu vou meter o meu filho assim tão cedo numa creche, não é? E vou pagar 200 e tal, 350 ou 370. Né? Por que eu não faço ao contrário? Né? Ficar mais um tempinho em casa e usar esse dinheiro para outras situações. Não é? Isso também faz parte da inteligência, tanto quanto do homem como da mulher. Porque até nós, quando pegamos os nossos filhos, metemos em uma creche, não é? Acabamos por pagar há creches que nós somos obrigados a levar tudo, os lanches, a comida e por aí fora, não é? E quando se toca nas questões essas, vai as fraldas, vai os toalhetes, vai não sei o quê para deixar na creche, tem os toalhetes da creche, tem as fraldas da creche, tem as fraldas de casa, não é? Essas, faz-se às vezes um balanço que sai fora do controle do casal. Por que não, vocês parceiro, maridos, pensem nisso. Não é por terem um filho pequeno que a vossa vida vai parar no tempo. Né? Conversem com as vossas esposas, se tu és solteira, se és casada, faça a tua vida em formato esse de partilha. Se tem uma sogra, se tem uma mãe. Eu, como não tive mãe, desde que eu caí na igreja, não tive mãe, nem pai, nem irmãos, nem nada, nem primos, nem o parto a borracha. Mas eu consegui desenvolver a minha vida de tal forma, não é? Em que hoje em dia os meus filhos estão crescidos. Hoje os meus filhos estão crescidos. Não é? Mesmo quando eu tive o último bebê que tem 7 anos, que vai fazer 7 anos hoje, não é? Eu já tive o avalo das minhas filhas, mesmo as minhas filhas estando a estudar na faculdade, não é?
Existe uma agenda de organização junto da família. É preciso que a família tenha uma agenda de organização do diário, não é? Da vida da família, partilhar atividades. Eu sei que a mãe aqui ainda é muito nova, não é? Muito nova, mas não sei se tem marido, se tinha marido, não é? Mas isso é uma situação que nós devemos aprender, não é, consoante o tempo, não é? Os meses que a gente pega os nossos bebês, os bebês precisam criar laços, precisam aprender a fazer leitura, não é, diante da família, precisam desenvolver não só status social dentro da família, mas também vai haver outra alteração diante de outras pessoas. Ele vai ter uma confusão que vocês não imaginam. Ele tem que se adaptar consoante, não é? A agenda da família também vai se adaptar consoante, não é, a agenda da creche. Às vezes não é? Essas crianças passam por uma situação essa muito complicada, não é? Essas crianças passam por uma situação essa complicada. Quando nós vamos buscar os nossos filhos, como é que eles chegam em casa, não é? A hora de jantar, você consegue perceber se o teu filho está bem, não é? Sendo ele uma criança de 7 meses, o que é que ele passa, o que é que tem feito na creche, não é? Ele não consegue se explicar, ele não vai conseguir, não é, passar informações essas corretas igualmente uma criança que já sabe falar. Não vai, ele já vai conseguir, quando uma criança já sabe falar, já anda como deve ser, ele já consegue distinguir, não é? Ou qual é o perigo que ele passa diante daquele auxiliar, não é? Muitas das vezes eu teria, não é, acompanhado aqui como é que dizer, acompanhando aqui a atitude da minha criança, quando ele via uma determinada auxiliar, não é? A minha criança ficava em pânico e eu queria saber exatamente o que estava acontecendo, não é? Eu queria saber exatamente o que estava acontecendo. Quando uma criança se sente tão, não é, tão, como é que eu vou dizer? Quando uma criança se sente mal em frente de uma auxiliar, as pessoas têm que começar a prestar atenção, não é? Mesmo às vezes a criança, quando não fala, a criança consegue transmitir alguma mensagem. Como é que é possível, possível uma criança, não é, que foi deixada numa creche e ninguém sabe o que aconteceu com essa criança? Como é que essa criança, não é? Como é que essa auxiliar consegue vir explicar o que aconteceu na mãe? Não consegue explicar, porque ela sabe que está a esconder muita coisa, porque ela sabe que aquelas informações que foram apagadas, não é? Não condiz com a verdade. E quando não condiz com a verdade, os pais têm que ir atrás. Os pais têm que ir atrás, não é? Para saber exatamente o que aconteceu. Esse é um direito da família. Esse é um direito da mãe. A mãe só quer saber exatamente o que aconteceu naquele dia. O porquê que o filho dele perdeu a vida. E muitas das vezes as pessoas não entendem. Eu vou ler aqui algumas mensagens, não é? Eu vou ler aqui algumas mensagens para que as pessoas também possam saber exatamente o porquê que eu li algumas mensagens, algumas que falavam sobre racismo não me interessaram, né? Mais um caso, não vou ler aqui o nome da pessoa, mas a pessoa vai saber depois, né? Mais um caso, a outra, não é? A outra leu aqui, escreveu aqui com alguns erros, mas eu vou tentar adaptar, né? Mais um caso, a outra, o filho morreu na piscina. Se as crianças foram atividade da escola sob a responsabilidade dos 3 professores, como eles deixaram, não é, o menino morrer afogado e não fazerem nada, não é? E ela diz mais, tudo ficou por ali, ninguém se responsabilizou, histórias mal contadas, é tal qual, não é, a história que é contada após a morte desta criança. Então é preciso que as pessoas saibam exatamente, não é, o que está acontecendo. Esse já li.
Deixa-me cá ver. É preciso que as creches e as escolas primárias tenham videovigilância em todos os lugares, em todos os lugares. Não é possível. Já a minha prima, não é? Já a minha prima, o ano letivo passado, foi levada de emergência ou de urgência para o hospital em estado de hipotermia, né? Após ser retirada da sala onde estava com outros meninos, né, por uma funcionária e levada para uma sala onde tiveram as duas sozinhas, a minha prima tem um síndrome raro e não falava, não fala, apesar de já ter 11 anos. Na escola ninguém sabe de nada e andamos assim. A única que viu é que contou a minha tia, pediu segredo, não é? Eu sei que muitas das vezes as funcionárias vão guardar segredo umas às outras, não é? Porque elas também têm medo de dizer exatamente o que aconteceu, com medo de perderem os seus postos de trabalho. Isso acontece muitas das vezes, né? E eu depois vou contar também aqui mais uma experiência que eu tive, não é? Junto da minha filha. Tem aqui também mais uma, não é? Eu fiz questão de ir buscar esses comentários. O que aconteceu comigo há 27, essa conta dá 27 anos atrás. Pelo visto, ela já está também em Portugal há muitos anos, né? O que aconteceu comigo há 27 anos atrás, numa creche com a minha filha, e sabe qual foi a minha reação? Enfrentei a auxiliar de educação e só lhe disse isto no outro ouvido dela: se voltar a tocar na minha filha cá fora, acertamos as contas. Obviamente que fiz queixa à superior. No entanto, no ano seguinte, optei por ficar em casa até a escola primária, não é? Até a escola primária abrir. E ela diz mais: quem mexe nos meus filhos mexe comigo, não é? Vamos lá. Eu fiz questão de ler esses comentários, não é? Eu posto aqui, não é? Tem mais aqui uma. O meu filho, com uma semana de creche, prestem atenção, o meu filho, não é? Com uma semana de creche, veio para casa a dizer que a educadora lhe tinha batido na cara. Não se pode confiar em nada nem ninguém. O amor se esfriou. Paz a esse anjo. Não é? É assim que esta senhora, não é? Poderia eu falar o nome dela, mas não me permite. Não é? Não me permite, não é? Temos aqui um homem, não é? Deve ser um homem. Ele tentou mais ou menos contar também a vivência ou a situação em que viveu, mas tem assim também alguns erros. Mas eu vou tentar remediar aqui. Tem uma próxima, né? Ele queria dizer assim, no novo estacionamento. Ele queria dizer, tem uma creche no novo estacionamento, Novo Navegantes, que está fazendo na pontinha, não é? Que era só passar na rotunda, que a minha filha falava que lhe batiam nela. A vontade era de... Esse já é a outra parte que o senhor diz. A vontade dele era ir lá perguntar à minha filha quem era e fazer o mesmo com a pessoa, não é? Estão a ver como é que os pais começam a desenvolver aqui algum espírito de retaliação, é por essas coisas. Tem aqui uma também que disse, uma
como é que eu vou dizer, uma pessoa que comentou, não é? Ela disse assim, ok, deram a sopa ao bebê e será que o meteram a rotar em condições ou meteram-no logo a dormir? E depois ali ela usou já um palavrão, não é? De não terem rede de apoio e terem que queixar na creche na mão. Ela queria dizer mais alguma coisa ali, mas não é? São desabafos esses que têm havido aqui diante desta mesma publicação. Não é? Temos aqui a outra também. Não é? Elas vão poder perceber, porque eu tenho a certeza que elas vão estar ali, não é? Depois, quando eu publicar no meu Facebook ou quando eu publicar no meu YouTube. Não é? A minha filha foi queimada na creche com meses e até hoje não soubemos o que realmente aconteceu. Ela teve queimaduras de primeiro grau, de segundo grau e ainda tentaram nos culpar, bando de irresponsáveis, não é? Vou ler também aqui o outro, né? Estamos a bater no fundo. Como sociedade, entristece-me onde está a empatia, a intolerância e a responsabilidade, o respeito pelo outro. O mundo está doente. Claro que sim, o mundo está doente, não é? Então vamos prestar bem atenção aos sinais que os nossos bebês, porque os nossos bebês também dão sinais do que está acontecendo exatamente, não é? Eu fiz questão de ir ler e trazer aqui diante desta live para poder as pessoas, não é, acompanhar. Realmente, as cadernetas, olha, ouvem muito bem, as cadernetas são preenchidas depois do almoço. E o berçário geralmente, ouvem lá, o berçário geralmente, não é? O almoço é às 11 horas e o lanche é às 14 horas. Aí está o erro, não é, gravíssimo, não é? Porque são poucas horas, não é, das crianças digerirem, não é, a alimentação do almoço, não é? 14 horas. Neste intervalo podemos, escutem bem, nesse intervalo podemos ser, nesse intervalo pode ser que as crianças tenham se esgotado e não deram conta, né, da situação. Quer dizer, não é, falando do horário do almoço e o lanche, não é muito pouco. E a criança antes tem que digerir, a criança tem que fazer tempo para que essa comida não é de forma essa deixar a criança não é, e é isso que não tem acontecido. É cansativo ouvir sempre esse tipo de desabafo, não é? As creches devem mudar, porque até nós sabemos que às 10 horas as crianças têm direito a um reforço. As crianças já imaginaram a criança que mamou leite ao meio-dia, não é? Mamou leite às 11 horas, não é? E tem logo uma sopa de seguida, não é? Tudo bem que o tempo de refeição, a criança deve ter refeição em 3 horas, não só crianças e adultos, mas às vezes há a refeição ali que deve fazer mais horas, não é? Para que essa refeição possa descer, não é? Tem que haver espaço. E muitas das vezes, deixa-me cá. Essa já li. Essa já li da criança que apanhou chapada na cara. São essas coisas que nós temos que analisar. Essa também já li.
não é? Vou ler o último comentário. Não é? O meu filho cortou a língua na hora do almoço. O meu filho cortou a língua à hora do almoço. Só ela queria escrever assim, só me avisaram, não é, às 17 horas, perto da hora de ir lhe buscar. Quando vi o ferimento, corri para o hospital que não sei se eu posso mencionar aqui o nome do hospital. Corri ao hospital, fui bem atendida, graças a Deus. Hoje ele tem 16 anos, mas nunca me esqueci dessa situação, não é? É tal qual quando nós mandamos os nossos filhos e têm tido aquelas aulas extracurriculares, que muitas das vezes, não é? Eles passam para as mãos das auxiliares do período da manhã e não e depois de terminarem as aulas com a professora não é, a primária, não é? Acabam por estar ali mais ou menos até as 15 horas e acabam por passar também na mão das auxiliares das atividades essas curriculares. As informações acabam por ficar deturpada. E muitas das vezes me deparei com essas situações, não é? Que o meu filho teria estado com o lábio inchado, não é? Que a professora do período da manhã e as auxiliares do período da manhã não sabiam exatamente o que aconteceu, não é? E o meu filho conseguiu explicar que de manhã ele não teve acesso, só depois de passar no horário das atividades extracurriculares é que aconteceu aquilo, não é? E foram outros dias também que ele apareceu com, não é, a testa toda, não é, toda ensanguentada quando fui buscar, não é? A momento nenhum eles conseguiram dar explicações. Ninguém sabia o que aconteceu, mas quer dizer, eles não sabiam, mas tivemos ali, não é, técnicos esses de socorro que atenderam a criança. Quer dizer que ninguém sabia, não é, dar informações dessas corretas, o que aconteceu. Então, existe aqui uma falta de informação, não é, entre as auxiliares que estão não é, em determinada secção, não é, até as crianças chegarem ao momento esse de irem fazer a cesta. Existe falta de informação entre esse funcionário. Então, a maior atenção, quando nós vamos depositar os nossos filhos, não é? Vamos procurar mais ou menos fazer diferente, não é? Porque não nós optarmos somente deixarmos os nossos filhos depois de um ano, não é? Vamos fazer um pequeno esforço, porque eu sei que é complicado, o dinheiro fala alto, não é? Nós queremos voltar de novo às atividades, mas nós às vezes esquecemos que, não é, tivemos aqui a oportunidade de aumentar a família ou de ter mais um membro na família, então vamos zelar mais um bocadito pelas nossas crianças, não é? Quando nós olhamos pelas situações que tem havido aqui nas escolas, o bullying que tem havido nas escolas, muitas das vezes há certas mães só vão depositar os filhos, quer dizer, querem se livrar, não é? Vão depositar os filhos e nem querem saber só, né? E muitas das vezes, muitas dessas mães também têm tendência de ter 3 trabalhos, Vamos evitar um bocadinho isso. Se nós queremos que o nosso filho esteja em mãos seguras, não é? Nós temos que fazer um pequeno esforço para que os nossos filhos não passem por essa humilhação, porque são muitas humilhações que muitas dessas crianças, não é, passam, não só nas creches, mas também nas escolas. Por exemplo, há horários ali das nossas crianças que estão no primeiro ano agora, não é, que saem pelo menos às 3 horas. Há muitas mães que preferem deixar os filhos ali até as altas horas, porque tem que ser, mas às vezes
vezes algumas mães estão em casa, vamos analisar um bocadinho, não é? Vamos a tentar mais ou menos enriquecer esse, esse pequeno, como é que eu vou dizer, esse pequeno espaço de tempo junto dos nossos filhos, não é? É difícil, é difícil, é. Então vamos fazer um pequeno esforço, falar com os nossos parceiros, fazer mais uns mesitozinho, não vai tirar pedaço, não vai fazer com que as finanças ficam, não é, dispersa, não é? Isso também tem a ver com o dia a dia do casal, não é? Quando nós analisamos assim na situação em que nós nos submetemos, né? Pensar muito bem o porquê que eu devo meter assim o meu filho tão rápido na creche, não é? Este dinheiro que eu vou pagar na creche, não é? Faz a diferença, faz a diferença. Parece que não, mas faz a diferença, não é? Eu naquele tempo, quando pagava a creche, não é? Já pagava pelo menos aí 200 e tal, 210, depois passou por 270, não sei esse tempo quanto é que, não é, quanto é que está o preço das creches, principalmente creches privadas, não é? Não sei quanto é que está, não é? Não sei quanto é que, mesmo que haja aqui algumas, como é que eu vou dizer, algumas parcerias entre creches privadas e creches ou creches privadas com o governo, não é? O preço ainda é muito alto, não é? E nem todos têm a possibilidade de encontrarem vaga a creches esses, não é? A creches esses público. Nem sempre, não é? Nem sempre nós teremos possibilidade de encontrar vaga a creches esses que tenham um preço acessível, não é? Então vamos prestar bem atenção, não é? Quando eu estou fora do ar, não vejo ninguém a telefonar, mas quando eu estou aqui, começam a aparecer aqui chamadas, não é? E depois fazem com que isso pule, não é? Vamos prestar bem atenção. Aquele dinheiro que nós pagamos nas creches, às vezes, os nossos filhos têm 5 meses, 6 meses, nós vamos pagar um balúrdio, não é? Porque aquele balúrdio que nós pagamos, não é? Para os nossos filhos permanecer numa creche, não é? É através do trabalho que aquela criança vai dar, porque a criança não fala, a criança não vai na casa de banho sozinha, a criança não come sozinha, não é? A criança não se locomove sozinho, não é? Tudo depende do auxiliar. E auxiliares que têm pavor de mudar uma fralda à criança que faz cocô. E ainda bem que o último, meu filho, o meu filho nasceu independente, não nasceu dependente. É uma criança que todo mundo ficou assustada com ele em casa, né? E as pessoas, e esses auxiliares, quando não resolveram trabalhar nessas áreas, não estavam preparados para encarar o cocô dos filhos dos outros, não foram preparadas, quer dizer, não estavam preparadas mentalmente nem de lidar com os filhos dos outros, né? Mas eles estão ali apenas por um salário, e é isso que acontece. Não é? Muitas das vezes as pessoas trabalham nesse sítio pelo salário, pelas, como é que eu vou dizer, pelas regalias, porque há também creche que dá regalia, principalmente há creches do Estado que dá regalia. Então, há senhoras que estão ali por estar, falar que estão ali por vontade própria, porque gostam de trabalhar naquela área, não estão, não é? E se vocês notarem aqui, a maior parte dos desastres acontece na hora das crianças estiverem nas refeições e também na hora que as crianças fazem cocô, não é? É ali onde começa a saga, não é? Se repararem ali, muitas das vezes são pessoas essas não com muita habilidade na profissão. São pessoas que são indicadas, são pessoas que são metidas ali por pessoas essas conhecidas, não é? E muitas das vezes também a direção de certas creches, não é? São protegidas por grandes pessoas que trabalham dentro do governo. Mesmo acontecer, por isso é que está a ser abafado muitas das vezes esse caso. O porquê que não é esse caso até
ao momento, não é, a creche não foi chamada para ser ouvida ou as funcionárias não foram chamadas, até hoje não tem respostas nenhuma sobre a morte dessa criança. É porque estão a ser protegidos. Estão a ser protegidos. E isso não acontece só nas creches. Outro dia vou trazer aqui o caso de Lar, não é? Porque eu fiz questão de, não é? Fiz questão de comunicar a certas instituições, não é? No que diz respeito sobre a forma em que se está a tratar certos idosos, isso não é normal. Os filhos não têm contato, os filhos não sabem como é que os pais passam, não é? É tal e qual como algumas mães que metem os seus filhos na creche. Muitas vezes as mães não sabem, não é, o que acontece durante, não é, durante o almoço da criança, durante o lanche, o que acontece quando o meu filho faz cocô. Será que, não é, essa funcionária, não é, tem tratado muito bem? Porque na hora de fazerem as trocas das fraldas que acontecem, não é? É na hora dessas crianças, por vezes elas não têm paciência de dar a sopa na boca dessas crianças. Muitas das vezes, muitas crianças aparecem com queimaduras na boca. Muitas das vezes, não é? As crianças aparecem com um hematoma, não é? Que elas têm tendência de mentir que caiu porque foi o outro bebê que fez aquilo, não é? E são os adultos, são os funcionários. Então, a maior atenção, nós temos que zelar um bocadito pela, não é, segurança dos nossos filhos. E essa segurança, não é, dos nossos filhos tem que partir diretamente de nós, não é? Esta pressa que nós temos, essa pressa que nós temos de ir meter os filhos tão rápido, tão cedo nas creches, né? Uns têm sorte de terem pais, de terem avós, mas nós também que não temos pai, nem tios, nem primos, nem cunhadas, nem cunhados, nem o porta-corracha que possam amenizar um bocadito aqui a situação dos nossos filhos, não é? Por que não nós darmos essa iniciativa, não é? Dentro de um relacionamento tem que haver conversa entre duas pessoas conscientes, entre duas pessoas responsáveis. É isso, Katia, não é? É isso. A vida não está boa para ninguém. Sim, a vida não está boa para ninguém, mas também nós devemos nos precaver, independentemente da situação em que se está a viver. Muitas das vezes eu ouço mães, não é, posso dizer assim, não é, ouço mães a dizer que não está a trabalhar, mas vão depositar as crianças nas creches e vêm passar o dia sozinha. E isso acontece. Onde está o erro? E muitas das vezes isso acontece. Não é? E são coisas que cada um de nós devemos, não é, observar, não é? Muitas das vezes há mães que vão depositar os filhos nas creches, não é? E não é? Só conseguem ver o filho depois, não é? Já dormir. O filho já vem a dormir, o filho já não janta em casa, não consegue fazer um pequeno esforço de ficar mais tempo com o filho, já que o filho vem da escola já dormir. Vamos deixar dormir, quem sabe, não é? Já lanchou na escola, vamos deixar dormir até amanhã de manhã. Isso é um erro também. É um erro, não é, que muitas das mães têm, não é, feito. Não é? Quando nós falamos na questão não é, da mãe, não é, na contribuição de alguma coisa dentro, não é, dos parâmetros não é, de contribuição dentro de casa, não é? É muito triste quando nós nos deparamos com essas situações. Há mães que têm 2, 3 trabalhos sem pensar, não é? No perigo que a criança está, não é? No perigo que a criança, não é, está passada numa creche, numa ama. Há mães que depositam as crianças em uma ama, só vão buscar na sexta-feira, não é? Há amas que acabam por ser as mães dessas crianças, não é? E as crianças acabam por se adaptar, querendo ou não,
passando por aflição ou não, essas crianças são obrigadas, não é, a estarem ali porque as mães têm 2, 3 trabalhos, porque as mães precisam, não é, de pagar contas, porque as mães não vamos parar. Eu sei que a vida da Europa não é assim tão, não é uma maravilha, não é uma maravilha, mas vamos analisar muito bem aqui as coisas, né? Vamos proteger os nossos bebês. Eu sei que, não é, os nossos bebês, sendo bebês esses africanos, nunca serão bem tratados. Vai haver sempre pessoas que vão fingir que estão a tratar bem os nossos filhos. Cuidado aos beijinhos. Muitas das vezes aquelas auxiliares que venham toda hora paparicar quando vejam, elas têm tendência de fazer isso para camuflar, não é? Para camuflar, não é? Quando for a mãe aí buscar, então, muito cuidado, vamos prestar bem atenção, porque os carinhos, não é, vêm camuflar também muita coisa, não é? E é isso que acontece. Parece que não é? Podemos nós dizer, não é? Alguma coisa não está certa aqui entre o pedido de socorro, não é, que foi feito, não é, para o serviço de emergência, e a creche não está certo, não é? As informações que foram delineadas ali na cadernete, não é, na cadernete, não é, diário da criança, não é, tem que ir na mão de quem entende de investigação para poder fazer uma análise com base às mensagens que foram pagadas ali, porque tem mensagens ali que podem, não é, que poderão trazer uma nova reviravolta diante da investigação, não é? O porquê que até o momento a creche não se posicionou perante, não é, a mãe. O porquê que a creche até o momento não se posicionou diante dessa situação, trazer com credibilidade, não é, os acontecimentos pós ou antes da morte do bebê e pós a morte do bebê. Então, a maior atenção. Nós não somos especialistas, mas nós estamos aqui para poder, não é, fazer com que esse caso dê uma outra, não é, dê uma outra cara, não é, para que essa mãe então possa, não é, para que essa mãe possa fazer o seu luto, não é, mais, como é que eu vou dizer, possa fazer o seu luto na paz, não é? Isto é importante que cada um de nós, não é, que cada um de nós, não é, gritemos para uma justiça célebre, uma justiça que possa, não é, que possa fazer com que essa mãe, não é, seja abraçada, independentemente da sua nacionalidade, não é, da sua crença, da sua etnia, não é? Não fique indiferente, porque hoje é este caso desta mãe, porque tem havido muito mais casos de mães que são ameaçadas, mães que não falam, mães que só contam depois de terem já os filhos grandes, não é? E aqui as redes sociais servem para isso, as redes sociais servem para que nós possamos fazer com que as mensagens possam chegar, não é, em determinadas instituições, não é? Aquelas que defendem, não é, os direitos humanos, aquelas que defendem a família, que defendem, não é, o direito do homem, não é? Quando nós analisamos aqui no que diz respeito sobre as incoerências, não é, que acontecem dentro dos espaços esses fechados, não é? Tem havido muitas mães que morrem caladas, não conseguem, não é, dar a volta por cima, não é? Esse é mais um tema que carece de debates esses, não é, que carece de debates, porque sabemos nós que é difícil lidar ou meter-se no lugar do outro, mas esse é o momento da gente também, não é,
trazer aqui as nossas experiências e tentar passar as nossas experiências a outras mães, não é, resolveram, não é, aumentar a sua família, não é? Quanto à questão quanto à questão da licença de maternidade, não significa que as mães não podem ou não possam optar para mais tempo. Tem como, não é? Tem como as mães, não é, optarem para mais tempo com os seus filhos em casa depois da mãe, não é, terminada a sua licença de maternidade. A mãe pode recorrer mais 180 dias, não é? E quando terminar esses 180 dias, a mãe pode recorrer mais, não é, até o seu filho tiver mais ou menos um ano e 2 meses. Não é? Se informem, por favor, não é? Vão saber exatamente que existe essa possibilidade, não é? Não metam em risco os vossos filhos, não metam, não é, a segurança dos vossos, não metam a vida dos vossos filhos em mãos desses alheios, porque há certas instituições que nós temos aqui, não é somente para ganharem dinheiro, em termos de proteger a criança, não é? Eu já não faço, é a Kátia, não? Eu já não faço, Kátia Correia, eu já não faço a mínima ideia, porque isso já foi há um bom tempo e o meu último filho, nós já tem mais ou menos, vai fazer 7 anos. Mas eu sei que cada vez que lança como é que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer? Quando lançam como é que se diz? Né? Em cada ano as coisas vão mudando, não é? Em cada ano as coisas vão mudando. É só as pessoas se informarem, não é? Porque esse de licença de maternidade, não é? É diretamente com a segurança social, não é? E eles não têm aquela de dizer, de negar, não. Existe que qual é a ficha para que a mãe possa prolongar essa licença de maternidade, não é? É a MG, a ficha, não é? É a MG, não é? Que eu me lembro, já foi há muito, há muito tempo, não é? E as mães poderão usufruir mais tempo com os seus filhos em casa, não importa se o dinheiro é pouco, mas o que importa ali, não é, é a forma em que tu vais estar com teu filho, não é? Vais estar mais tempo com teu filho, criando o laço, não é? Junto dele, para que ele possa aprender também, não é? Quem sabe quando estiver fora, ele poderá saber exatamente distinguir o bem do mal. Não é? Eu sei que muitas das vezes as mães têm tendência de ir empurrar os filhos, porque muitas vão lá empurrar os filhos nas creches. Né? Então, a maior atenção a isso. Não é? Nós vivemos em um país onde nós fizemos desconto, onde nós pagamos imposto, não é? E os descontos que nós fizemos é para esses casos, para essas. Não é aquilo que está-se a dizer, porque os imigrantes vêm cá tirar os benefícios dos portugueses e por aí fora. Não, isso é um direito, enquanto mãe, esse que goza da licença de maternidade, não é? E é isso que muitas das vezes as mães não sabem, não é? Crianças com 7 meses estão a ser depositadas. Até tem havido aí criança com 2 meses, 3 meses estão a ser depositados nas creches, não é? Isso está errado. Isso está errado, não é? Isso está errado. Porque o meu marido está a fazer muita confusão, porque eu já estou um bom tempo em casa, então se está a fazer confusão para ele que arruma, ele que se arruma, não é? Primeira coisa que nós devemos, não é, meter em conta é a segurança do nosso filho, porque um filho, uma pessoa não faz o filho sozinha, não é? E quando se toca no que diz respeito sobre a responsabilidade, tem que ser a responsabilidade a dois. A dois. A dois. Por isso é que as pessoas têm um relacionamento. E quando se diz que tem um relacionamento, um parceiro, um marido, um esposo, como você queira chamar, não é? A responsabilidade deve ser a dois, né? Fazer matemáticas, não é? Se eu tiver, não é, que meter o meu filho na creche, quanto é que eu vou pagar?
não é? Quanto é que eu vou pagar? Deve-se fazer essa matemática. Quanto é que eu vou pagar? Naquele tempo eu já pagava 210, 270, 280. E esse tempo quanto é que está? Esse 270 ou 350 que tu vais meter na creche, não é? Vale a pena você ficar mais uns 2 meses a mais até o teu filho ter, não é, esse 1 ano e meio ou 1 ano e 2 meses, não é, para poder, não é, ele saber exatamente, não é, dar os sinais esses apropriados em momentos esses de aperto. E isso não acontece, não é? Essa pressa que nós temos tido aqui de meter os nossos filhos, se dá o luxo, vamos meter os nossos filhos na creche. Os nossos filhos estão a ser maltratados nas creches, os nossos filhos estão a ser silenciados, os nossos filhos estão a ser mortos sem lhes dar o tempo, não é, de alguém lhes defender. Então, não é, só este ano nós já tivemos vários casos de crianças essas que foram maltratados, crianças essas que eram amarrados, crianças essas que eram dados, não é, quer dizer, há muitos casos aqui que muitas das vezes não passam, não são relatados nem nas televisões, nem nas redes sociais. Muitas das vezes nós passamos por cima desses casos como se fosse nada a acontecer, né? E quando uma mãe vem adiante de uma mídia televisiva reivindicar, não é? Reivindicar, pedir socorro para que o caso dele seja revisto, tudo bem, o Ministério Público já tomou conta, mas precisamos de responsabilizar essa creche. Não, vocês estão aqui nas redes sociais para culpar. Não, porque a criança morreu dentro dessa creche. Então é preciso que a direção da creche, não é, se posiciona perante, não é, o caso da mãe. O que aconteceu antes, não é, da morte da criança e depois, ou antes, não é, ou durante o horário do almoço até, não é, o horário então dito como é que eu vou dizer, do lanche das 3 ou das 2, porque nos deixa aqui com dúvidas, não é? Essas informações dadas de qualquer forma, não é? Mesmo uma pessoa burra, como dizem, não é, uma pessoa lerda, não é, consegue perceber exatamente, não é, que a creche está escondendo, que a creche, não é, tem mais informações a mais para poder passar para esta mãe, não é? Por isso que eu digo, diante dessas situações, não importa a sua nacionalidade, não importa, não é, a sua etnia, não é? Vamos ser solidários assim, não é, diante dessas situações, não é? Houve ali uma senhora que disse que vocês só estão a dizer isso porque não é como se fosse, não é só os filhos dos pretos que passam por isso, também tem filhos de portugueses que passam por isso. Tem sim filhos de portugueses que também passam por isso. Tem muita criança também brancas, não é, que os nossos filhos também são portugueses, ok? Só para deixar bem claro, mesmo sendo de origem essa africana, nasceram cá, nunca tiveram nenhum contacto esse com as terras dos pais, né? E não é, nunca deixam de ser portugueses. Então, esta história de dizerem que vocês estão a falar isso, estão a pensar que os filhos dos brancos portugueses não passam por isso. Passam, porque eu assisto muitos relatos, muitos vídeos de crianças. Não é? Quando se fala sobre, não é, videovigilância, não é? Eu creio que essa creche tem videovigilância, porque eu trabalhei muito tempo no Lumiar, onde a maior parte dessas instituições são instituições essas cobertas de vídeos vigilância, de câmeras e por aí fora, porque estão no centro da cidade. Então, não é? E essas
instituições que estão mais no centro da cidade são instituições essas com mais videovigilância, câmaras para todos os lados, não é? Quando se toca em falar sobre investigação, não é? O Ministério Público sabe que essas instituições têm câmeras, a não ser que seja que não é, elas arrancaram ou deram um fim, mas se continuar ali no mesmo sítio, o Ministério Público vai poder encontrar, não é, não é, as provas exatas, não é, pós ou durante ou após a essa situação. Nós estamos a falar de instituições essas que estão, não é, em pontos esses muito muito estratégico, não é? Lumiar, não é? A maior parte das instituições ali tem a ver com as instituições essas, não só particular, mas também do Estado, não é? Do Estado. Então, este é um tema que vai desenvolver-se também aqui nas redes sociais. Eu sei que já está a ser acompanhada, não é? O Ministério Público, não é, já abriu um novo inquérito, não é, para apurar então sobre a morte desta mesma criança. Aqui fica o nosso apreço, não é? Fica o nosso apreço diante dessa situação. Vou ter que sair um bocadito, ter uma reunião aqui de grupo, então, não é? O ativismo é assim, não é? As minhas condolências, não é, a minha solidariedade, não é, para esta mãe, porque eu também sou mãe. Então vamos ser cuidadosamente, não é, no que diz respeito sobre os nossos comentários aqui nas redes sociais. Vamos respeitar um bocadinho, não é, o momento, não é? Este é o momento que nós deveríamos abraçar, não é? Para que então essa mãe possa sentir que também através das redes sociais tem vindo abraço de pessoas essas, não é, que se comovem, não é, diariamente com as situações que ocorrem aqui devido à morte nas redes sociais. Este sim é o nosso trabalho. Quem sabe, não é? Vamos continuar aqui a partilhar desses casos. Temos aí também outros assuntos, mas não posso hoje misturar aqui outros assuntos com este. Um bem-aja para todos vocês, até já. Beijinhos para as pessoas e abraço para as pessoas que foram assistindo, não é? Obrigadíssimo. Uma boa semana para todos vocês, que aqui também é o espaço para o amor. Um bem-aja.